Você sabia que o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo? A tecnologia desenvolvida aqui e aprovada pelos consumidores brasileiros, ela rompe as nossas fronteiras. E são os cuidados com o bem-estar que também fazem a gente observar cada vez mais o lar e buscar, claro, ainda mais conforto. Sentar no sofá, por exemplo, para assistir esse seminário, para assistir o SEI, pode incluir muito estilo e conexão com outros programas, com um programa que você pode estar neste momento também acompanhando na TV, esse ambiente multiplataforma. Então, a nossa noite de inspirações, ela começa com um painel que reúne nomes de super empreendedoras aqui da região sul de Santa Catarina, de onde a gente transmite esse evento. A Tati Albino Cintas Modeladoras, que inclusive, eu falei, ela vai estar em outro país participando com a gente do SEI, muito bacana. A Daiane Nazário, da Senhora, uma empreendedora que ganhou projeção nacional. E a Tati Pavei, outra super empreendedora da nossa região, que vai mediar o painel, ela que também é vice-presidente da Associação Empresarial de Içara. Então, fiquem agora com o primeiro painel do SEI 2021, o painel Vida e Estilo. E aí agora eu tenho umas perguntinhas para vocês, né? Então, assim, ó, uma das coisas que eu acho muito interessante, porque vocês duas trabalham com criação, né? E essa criação, eu acho assim, que tem alguma coisa que vem muito assim de sentir, de se inspirar, de ter os insights, né? Mas eu fico imaginando, de repente você tem essa ideia de querer fazer realmente alguma coisa, e nessa cabecinha que ela não é só criativa, mas ela também é empreendedora, como é que se dá isso? De repente tu tem um insight, já se bloqueia porque acha que isso não vai ser viável, ou esse sonho permanece e vai adiante? Então, queria perguntar, pode, não sei, Dai, se tu quer responder primeiro, depois a Tati responde, mas saber como é que é esse processo aqui de criar e empreender tudo junto, sabe? Quando aparece uma super ideia. Então, para mim, o que foi difícil foi a parte da gestão, né? Porque eu estilista sempre criei. Depois, no meu processo de formação, eu fui coordenadora, né, de estilo, de desenvolvimento. E eu amava fazer isso. E eu sonhava em empreender. Sempre gostei de gestão, sempre gostei de estudar, aquela história pequenas empresas, grandes negócios desde pequena. Só que aí, quando você vem para a prática, gente, eu chorava quando eu tinha que fazer custo no começo. E eu falava assim, meu Deus, tem que formar um preço, tem que viabilizar isso, tem que comprar matéria-prima, o fluxo de caixa. E eu falava, gente, hoje, né, tá mais fácil. A Daiane foi buscar, a Daiane foi estudar, né? Como a Tati relatou aqui. Ela fez o contrário, porque ela já tinha visto os erros que empresários cometiam nos bancos, como clientes, né? Pegar um capital de giro errado, investir num produto errado. Qual que é a dificuldade de um criador empreendedor? Era a louca da criação. 1000 bolsas, 1000 almofadas, 1000 estampas, 1000 produtos. Eu falo que no começo o pessoal chegava para mim, eu quero fazer uma meia, vamos, a gente faz meia, sabe? E aí não, e aí você tem que, né, como diz a Tati, tem que fazer, mas tem que se pagar, tem que dar retorno, o que vende, o que é lucrativo. Então hoje, né, com 3 anos, aí, quase 4 anos depois, a criatividade nunca bloqueou, no meu caso, mas eu sofri muito para aprender a parte gestão. Estou aprendendo ainda diariamente. Eu amo criar, amo fazer estampas, criar produto não é minha dificuldade, mas o contrário da Tati, a minha dificuldade foi a gestão, que eu estou aí me desafiando, aprendendo e buscando. E para ti, Tati, como é que é esse processo?
faz esse trabalho junto com o consumidor de mostrar por que o nosso é diferente, que não é só parecido com alguma coisa, e vem dando certo. As ideias, dificilmente eu deixo elas morrerem, sabe? Em algum momento eu coloco elas em prática. Às vezes demora um ano, às vezes demora meses, e às vezes demora semanas. Bacana, joia. É bem importante isso, porque quase que todo o produto, né, ele se inova e se renova a partir do processo criativo. E eu acho que a gente sempre tem, assim, que os criadores são muito sonhadores, né? E, na verdade, a gente tem isso, assim, a gente tem que sonhar, mas a gente tem que realizar. E aí aqui a gente tem duas provas de que isso, sim, é possível, é viável. Mas sabe, Tati, teve um evento que a gente foi para Lages, de associação, né, do núcleo, e aí eu lembro que você contando sobre a história do Big Brother, que teve o vaso na casa. E eu fiquei olhando e falei, gente, que legal, né? E aí, aconteceu um ano depois aconteceu com a gente. Então, assim, é bacana. É sonhar, correr atrás, né? E acreditar que chega. Pois é. E falando disso, assim, da história de sonhar, eu acho que essa parte também é muito bacana, assim, de a gente pensar, né? E vocês, assim, queria que olhassem agora para vocês, assim, que são mulheres que estão empreendendo. Não existe, assim, esse tempo, né? A Tati comentou assim, tu comentou, empresas grandes, maiores, né? Então, a maneira como vocês começaram, o que vocês já conquistaram, como vocês acham, assim, que as mulheres... vocês já se sentem, eu quero dizer assim, vocês já se sentem referência? Como é que as mulheres se sentem assim? Elas não se sentem impactadas pelo trabalho de vocês, pelo aquilo que vocês criam? Vocês já percebem esse reconhecimento? Eu acho que isso é uma coisa bem importante, sabe, também de se falar, de quanto vocês estão deixando de legado por começarem também sozinhas, né, a partir de uma ideia, e seguirem adiante. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Tati, assim. Quer falar primeiro? Pode ser, Tati. Fala para nós aí. Vamos lá. Quando a cliente vem nos procurar, a gente já colocou um nome na Cinta para que ela tenha vida própria, digamos assim, para não ficar muito vinculado a uma pessoa, né? Mas ela vem, dá feedback, usa, indica. Então, hoje, nosso principal canal de venda, apesar de que a gente usa muitas redes sociais, através do boca a boca. Então, para nossa cliente, quem está ajudando ela é a Cinta Linfodraine, né? É o colete modelador postural. Mas, de certa forma, eu percebi que é importante a gente tocar e botar aquela sementinha do empreendedorismo nas pessoas que estão recebendo os nossos produtos, né? Então, o que a gente fez agora no último mês? Eu fiz uma cartinha, que aparentemente ela é escrita à mão, e ela está sendo enviada em todas as caixas do e-commerce para o consumidor final, contando como que eu comecei a empreender como mulher e convidando elas para se tornarem revendedoras e falo que eu comecei do zero, com zero capital de giro, que eu tinha muita força de vontade. Então, lá do outro lado, essa pessoa que está precisando melhorar sua autoestima, que está procurando um outro estilo de vida, precisando se amar mais, será que, de repente, uma profissão nova, se sentir mais útil, sentir que ela pode caminhar com as próprias pernas, será que inspirando de alguma forma? Então, do mês passado para cá, a gente começou a fazer esse trabalho de mostrar os bastidores de como o negócio começou. Bacana, bacana. Eu acho que personaliza, puxa, né? E como é que é para ti, Dai? Então, Tati, eu conto no livro, né, um pouquinho da minha história. Eu, quando abri a Senhora, foi num momento bem delicado da minha vida, emocionalmente muito abalada, né? Eu tive um problema de relacionamento. E o que eu fiz? Eu coloquei força no trabalho. Eu me inspirei nele. A Senhora foi quem me projetou, foi quem me resgatou, é quem me impulsiona. E isso, sim, me dá muito orgulho, né? E eu tento passar isso para as pessoas, eu tento relatar isso para as mulheres, eu conto a história lá no livro. Eu poderia ter entrado numa depressão, eu poderia, enfim... Mas não, eu corri atrás do meu sonho, eu fui empreender. Então, sim, eu me sinto orgulhosa, eu me sinto uma mulher
empreendedora e privilegiada de estar aqui com você, de estar aqui com a Tati. Eu acho que sim, a gente tem muito para mostrar, né? E para inspirar as outras mulheres. Concordo, acho que sim, somos inspiração. Eu quero ver aqui se a gente tem alguma pergunta também, porque a gente está tendo interação pelo YouTube, dando oportunidade também para quem quiser se manifestar e fazer perguntas, né? Vamos lá. Mona Lisa está perguntando, gostaria de saber sobre como ter patentes impulsionando o negócio. Tu já fez para Tati, então? Existem algumas formas de patente, né? Patente de inovação, patente de invenção, existe o desenho técnico. É importante ela conversar, procurar um profissional, que na região tem alguns escritórios que fazem isso, e eles dão uma ótima orientação sobre. No meu ponto de vista, é importante quando tu inventa, quando tu sente que o teu produto, por mais que ele já exista, a funcionalidade dele, ela facilita o uso. Houve algum tipo constatado de aprimoramento, ou foi um ato inventivo, tu inventou uma coisa que não existia. Do meu ponto de vista, vale a pena investir, porque é um diferencial, né? Tem um custo, leva de 7 a 8 anos para essa patente sair, só que quem vai ser privilegiado, essa proteção do patrimônio, né, que é o nosso patrimônio, esses produtos, é quem primeiro entrou. Então, ao longo, a nossa patente está em andamento, ela não saiu ainda falta 3, 4 anos para ser finalizado, mas eu posso dizer que a gente tem um registro de patente de inovação e um registro de patente de invenção, né? Então, tem que ter aquela paciência, mas desde já a gente já usa como um diferencial. Joia. E, Odaí, tu na tua experiência com a estamparia e com a sublimação, alguma coisa assim também com relação à patente ou proteção da tua marca? Tu trabalha com isso? O que a gente fez foi o registro de marcas, tanto a Senhora como a Taormina são marcas registradas, para que lá na frente a gente não venha perder, né? Porque até por vir do mercado têxtil, já vi algumas marcas consolidadas no mercado e daqui a pouco ter que sofrer aí um processo, né, de enfrentamento aí por causa do registro da marca. As estampas é muito difícil, a parte de estampa, a parte de produto, né? Diz que no mundo da moda nada se cria, tudo se copia, é muita inspiração. Eu brinco que no mercado da estampa, no inverno sempre vai ter onça, no verão sempre vai ter as folhagens. Então, assim, o que a gente faz é ter uma identidade própria, né? Criar realmente, buscar inspiração na internet, ter a sua própria cartela de cor para cada coleção e ter um olhar interno, né, meu, com a minha equipe, do que a Senhora projeta, do que a Taormina projeta, para que tenha a nossa identidade, porque isso, acho que quando você tem a mão, né, o seu DNA, isso é uma coisa que ninguém tem como copiar. Né? Bacana. Que é ter identidade própria, né? A identidade da marca. Bacana. Ainda gostaria de fazer mais uma pergunta, com relação a, assim, acho que tem alguma pergunta aqui, vamos ver. Vamos lá. Noel está perguntando qual o diferencial que você acha que chamou a atenção da equipe da Globo e fez você usar as almofadas da Senhora no BBB. Então, nosso design de estamparia diferenciado, isso. A gente tem um estilo bem diferenciado de estampas de marca na Senhora. Em 2020, a temática da casa era a construção de todos os programas, né? A reunião de todos os temas. E a sala trazia o tema selva. E a Senhora sempre tem bicho, tem estampas fortes, nós estávamos com zebra na coleção, estampas de cobra, e a gente faz muito essa brincadeira, uma estampa de cobra com uma estampa geométrica junto, enfim, a gente sempre tenta dar um olhar nosso, né? E aí eu acho que foi oportuno, foi naquele momento, casou o interesse, né, da produção com o que a gente tinha pronto. Sim, porque num outro momento eles pediram para vocês desenvolverem depois de acordo com a casa, né? Nesse primeiro momento, por exemplo, a gente fez
A gente tinha as estampas, mas a gente teve que adequar as cores e tudo mais. Aí, neste caso desse ano, por exemplo, o quarto do líder nós já tínhamos, porque a senhora tem essas almofadas com arabesco, essas estampas mais opulentes. Já, por exemplo, para o quarto do cactus, é uma coisa muito específica, a gente não tem, mas a gente desenvolve. Né? Então, é isso que a gente fala para o cliente, assim, se a gente não tem, a gente corre atrás para fazer. Bacana, né? O processo de criação, ele é inesgotável, né? E assim, é muito gratificante, né? Porque aí você fala, nossa, mas como assim? A gente recebeu o briefing, né? Ó, vai ser Nordeste, cultura, literatura nordestina, o cordel. E aí a gente começa a fazer todo aquele processo de pesquisar, ver as referências, manda para eles aprovam, manda para a gente, refaz. Então, assim, quando ficar pronto, é gratificante, tanto para a gente quanto para a equipe que criou, né? E sobre inspiração, Tati, o que te inspira? Me inspira. A minha filha é uma das minhas maiores fontes de inspiração, a preocupação em deixar um exemplo, deixar um legado para ela crescer entendendo que nada é impossível, que nada é pronto, né, que ela pode alcançar tudo que ela quiser. Eu quero deixar esse exemplo para ela lembrar bem de mim com relação a isso e construir a vida dela também. Um fator que inspira não só eu, como a nossa equipe toda, é quando a gente recebe essa cliente chorando, dizendo que não consegue se olhar no espelho, e depois de um mês ela vindo, batendo fotinho, toda feliz no espelho, já maquiada, totalmente transformada. Então, no passado, essa questão da autoestima mudou a minha vida quando eu comecei a emagrecer, em 2015. Eu me encorajei, foi a partir dali, eu vi que a minha mudança de hábitos tinha me encorajado, e quando eu vejo que o nosso trabalho de certa forma mexe com a vida da pessoa, isso me inspira também. Eu penso que quando isso não fizer mais sentido, não tem mais necessidade de eu continuar nesse negócio. Mas, em contrapartida, a gente está sempre desenvolvendo produtos pensando em conquistar esse sorriso das nossas clientes. Nossa, bem profundo, né? Bem bacana. E para ti, Dai, o que te inspira, assim? O que mais te inspira, né? Tati, eu digo assim que a vida me inspira. Eu acho que a gente não está aqui de passagem. A gente tem que estar aqui para deixar um legado. Então, assim, eu tenho uma base familiar muito sólida, né? Meu pai e minha mãe sempre me deram caráter e me deram encorajamento. Enfrenta, vai, sabe? E isso sempre me inspirou muito. E aí, como a Tati falou, né? Quando chega o produto até as pessoas, a própria Tati, a gente fez um produto para ela no início do ano e ela mandou uma mensagem para mim que eu falei para ela, Tati, eu tive que compartilhar com a minha equipe, né? Quando você entrega um produto que o cliente manda uma mensagem, daí, obrigada, ficou como eu queria, eu estou feliz, nossa, parabéns pela tua equipe. É tão gostoso, é tão bom, é tão prazeroso, que a gente se inspira sempre a fazer mais e melhor. Às vezes também leva um puxão de orelha, né, Tati? Mas a Tati é a nossa parceira. Eu já quero abrir um parênteses aqui, porque a Daya é um tipo de profissional que todo mundo quer ter por perto. Ela é a cordinha da pipa, digamos. E ela vai soltando. Tu pede uma coisa, ela vem com outra 3 vezes melhor. E ela nunca diz não, que não dá para fazer. Tudo dá para fazer. É a história da meia que ela diz, tudo dá para fazer. Né? Então, ela ajuda muito. Ela abre as portas, as janelas da nossa mente. Assim. Então, eu sou bem feliz de ter você como minha parceira. Ó, tem mais uma perguntinha aqui, ó. Nessa pandemia, muitos buscaram empreender, mas continuaram trabalhando como colaboradores. Como romper essa barreira e manter somente o negócio próprio? Olha, vou responder primeiro. Até a senhora engrenar, no início eu tentei fazer algumas coisas, assim, me propuseram um trabalho de estilista, então eu tentei fazer um trabalho de estilista paralelo à senhora. Ano passado, com a história da pandemia, eu tenho um amigo meu, parceiro meu, que é de São Paulo, ele precisava produzir máscara em massa,
E ele me fez o convite, me ajuda nisso, tá numa região, né, têxtil, vamos trabalhar juntos, né? Eu falei, tá, vamos, porque é um ano de pandemia, talvez, né, seja necessário para eu poder também manter o fluxo da empresa. Mas, assim, meu conselho hoje, foca naquilo que você acredita. A partir do momento que você divide a atenção, divide o foco, e você deixa de perceber detalhes, você não consegue. Então, assim, é difícil, está sendo difícil, acho que para o mercado brasileiro, para todo mundo que empreende, mas tem um pouquinho de persistência, tem um pouquinho de paciência e foca naquilo que você acredita. Bacana. E como é que é para ti, Tati? Eu penso o seguinte, quando a gente procura outros trabalhos, trabalho assalariado, empreendendo o próprio negócio, é porque a gente precisa de dinheiro. Como que eu vou pagar as minhas contas? Se eu não fizer isso, eu não consigo pagar as minhas contas. Então, acho que a gente tem que trabalhar, inclusive nas nossas crianças, eu sou a defensora de que tem que ter educação financeira lá desde o prézinho. A gente tem que sempre se preparar para como se sempre fossem cenários de escassez. Então, evitar ao máximo ter dívidas, ter parcelamentos, utilizar em excesso o cartão de crédito, de preferência não usar, então ter um estilo de vida adequado com uma realidade mais simples. Então, quanto mais sóbrio for o teu estilo de vida, os teus custos, os custos da tua casa, mais tu vai conseguir segurar as contas no momento crítico como esse, sem ficar refém de ter que trabalhar em vários lugares. E como a Day falou, eu acredito muito em energia, minha cabeça tem que estar focada nesse negócio para as ideias surgirem, para não conseguir ficar só no operacional, né? O gestor ele tem que estar com a cabeça ociosa às vezes, tem que estar com a cabeça livre para tomar as decisões, e quando tu tem interferência de outros negócios, isso pode desfocar totalmente, e acabar não fazendo bem nenhum e nem outro. Então acho que a questão da consciência financeira, para não existir o endividamento desse empreendedor, é fundamental. Bacana. Meninas, quero agradecer demais a disponibilidade de vocês e de vocês dividirem com a gente e com todo mundo que está acompanhando um pouquinho mais da história de vocês e de como tudo se dá nesse processo, né? Porque o que a gente vê da marca de vocês muitas vezes está relacionado ao produto final, né? Mas existem pessoas, sempre existem pessoas por trás de tudo isso que operam e fazem acontecer, né? Então, o meu agradecimento à presença de vocês aqui e da Tati de lá. Transformar, recriar, ressignificar, sair fora da caixa, solucionar dores, resolver problemas, fazer o novo, inspirar. É hora de evoluir. É ter propósito. É ter ideias. Nunca foi sorte. É agir com responsabilidade. é sonhar, É conquistar. Planejar. Conectar. é fazer a diferença, Realizar. inovar.